Nós apontamos desde 2010 na estratégia de capacitação dos agentes comunitários de saúde. Com o crescente desse programa, nós identificamos um potencial capacitar esses agentes comunitários de saúde, investir no treinamento deles, investir em aparelhá-los com capa de chuva, lanternas, apitos, telefones celulares, para que eles se tornassem os grandes startadores da mobilização. É cedo para falar, as mudanças climáticas estão batendo a nossa porta, estamos ainda iniciando o verão, essa semana já vem uma outra condição de chuva, eu costumo dizer que a guarda alta o tempo inteiro durante esse período, para evitar que essa cena se repita aqui no Rio de Janeiro em 2010 e principalmente no maior desastre do país, lá em 2011 na região serrana. Na noite da tragédia, eu estava limpando aqui para fechar, eu, aqui no meio da rua, ali um calorão tremendo, e eu olhei para cima aqui e vi uma faixa negra, né? Vamos botar assim, você olhando daqui, parecia que ela tinha assim, uns 1000 metros de largura, atravessada desse lado para cá, nesse sentido aqui. E eu falei assim, ó, o que está aqui em cima, se for a chuva que descer aqui, vai acabar com a cidade de Nova Friburgo. Eu falei assim. E daí uns 15 minutos começou aqueles estalos, a rua começou a encher, e ninguém ouviu mais nada, apagou as luzes, ninguém via mais nada, só aqueles raio, e aquele barulhão de tudo. Teve até pessoas da cidade que apostou que era um terremoto. Essa faixa que estava nessa direção, portanto, pegou Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, né? Pegou nessa faixa aqui. Para mim, aquilo dali foi uma experiência assim, de vida assim, que eu acho que nunca nessa vida eu vou esquecer. Porque você vê que você vai deitar numa terça-feira, que está chovendo e tudo, mas aparentemente tranquilo, e de repente você acorda e se depara com o mundo revirado de cabeça para baixo, como se tivesse pegado você de um lugar e colocado em outro, totalmente desconhecido. Parecia que a gente estava em outro lugar. Parecia que você estava em outro lugar, era cenário de guerra, era gente pedindo socorro, e você sem poder fazer nada, sabe? Foi uma experiência muito, muito difícil mesmo. Pra gente parece que foi um dia só. É uma coisa não teve interrupção de um dia pro outro, você mal dormia, você mal acordava, você na verdade você estava um zumbi em pé, tendo que atuar, tendo que fazer. Quantos dias passaram, a gente saía de manhã para trabalhar, uma semana era botas, um dia. Né, que tinha muita lama, a gente ia e voltava de noite, você chegava em casa e ficava sentado, assim, era um cansaço físico. A casa era uma passagem, você ia tomar um banho, comer uma coisa e voltar para a rua. Bem, estamos aqui em Friburgo, não é? 3 anos e 9 meses depois da tragédia de 2011, janeiro de 2011, e ainda hoje nós encontramos, né, resquícios, né, desse grande desastre. Aqui, por exemplo, nós tivemos uma casa que foi totalmente soterrada, não é? Parte dela, inclusive a garagem, não é? Com um carro ainda estacionado, preso até hoje, ou seja, a reconstrução num processo após desastres, que é a reconstrução não só das casas, das pontes, dos hospitais, escolas, mas é uma reconstrução da vida das pessoas nesse lugar que elas vivem. Eu fui saber de alguma coisa que tinha acontecido na quinta-feira. Nossa. Na quarta nós ficamos paralisados aqui, porque não podia ir para lugar nenhum, não tinha como ir. Mas na quinta eu desci,
eu e o meu genro fomos até o Paissandu, aqui o centro da cidade, o Paissandu, e aí que eu fui vendo que a cidade tinha acabado mesmo. A água da chuva, ela não é coletada na Avenida Mário Antônio de Azevedo. Então ela entra aqui com muita força. E é uma tipo, quem vê a avenida ali, parece que você está não no asfalto, mas numa cachoeira. Então ela entra aqui com tanta velocidade que ela não cai aqui dentro desse córrego. Ela passa direto e vai inundar a rua que está ali nós passamos ali. Né? E outro detalhe, esse córrego está totalmente assoreado. Se entrar uma máquina aqui, todas essas casas aqui tremem. Então até para fazer a limpeza desse rio tem que ser manual, não pode ser mecânica. O maior desafio que seja a defesa civil, né, os setores aqui, é introduzir a cultura da prevenção. Esse é o maior desafio, entendeu? O brasileiro, ele não tem isso. Aqui na região serrana mesmo tem afetado por vários anos, não vamos trabalhar só em 2011 não, tem todo um histórico antes de 2011. O nosso desafio é introduzir essa cultura da prevenção. Hoje nós temos pontos de apoio, não tinha naquela época, hoje temos Sirene, não tem, hoje temos as Nupidex, hoje temos as UP6, que naquela época não tinha nada. Hoje a gente manda SMS, a gente vai tentar prever um pouquinho de antecedência, enviar esses SMS para a população, né? Nós temos hoje quase 11 mil celulares cadastrados. Hoje nós temos esse sistema, ele não significa que ele vai ser o salvador da pátria, não. Mas já dá o alerta antecipado para toda a comunidade. Se não saiu de casa, a responsabilidade é dele. Mas ele foi avisado, coisa que não aconteceu em 2011 para a gente. Nós somos conhecedores do bairro, nós sabemos exatamente as áreas onde podem ocorrer escorregamentos ou alagamentos, antes mesmo que a Defesa Civil acione o alarme deles. Então a gente já dá um start via torpedo. A gente acredita que se essa tragédia acontecer, a mesma coisa de novo que aconteceu em 2011, em janeiro de 2011, não vai ter esse número de mortos, com certeza. Porque não só a Defesa Civil está muito mais preparada, a Defesa Civil na época não tinha nem carro. Hoje nós temos viatura, todas as nossas viaturas têm um sistema de som. Temos várias redundâncias, né? Se a sirene falhar, por todo motivo, falhou a sirene, falhou online, ele foi lá tentar acionar, não funcionou, a gente manda o carro de som para cá, esse carro de som roda aquele bairro que não funcionou. Não é perfeito, mas já tem as pessoas certas para atuar no momento de crise. Então todo esse talude veio abaixo, desde lá de cima até aqui. Aqui destruiu uma casa, fez uma vítima. Ali destruiu 3 residências. Foram 3 famílias que foram praticamente dizimadas ali naquela noite. Ali foi instalado um sistema de alarme para os moradores daqui. Porque o que está instalado lá embaixo, quando começa a tocar, aqui não escuta. Então, por isso que o Duas Pedras tem 3 sistemas, entendeu? Para poder fazer toda a cobertura no bairro, porque o bairro ele é todo em área de risco. Tem pessoas na comunidade que ainda não conseguiram superar o que aconteceu. Tem pessoas que quando conversam ainda choram, que quando lembram do que aconteceu ainda está muito dentro delas. Então seria legal se a gente conseguisse trazer um psicólogo que pudesse trabalhar com essas rodas de terapia, né, junto com a comunidade. Que é ruim conviver com essas imagens, porque assim, a gente sabe que aconteceu a tragédia, é uma coisa que não vai sair da nossa lembrança, que a gente tem aquilo guardado, só que todos os dias você passar e ver essas cenas, isso traz tudo que você passou naquela noite, entendeu? Então, eu acho muito complicado para as pessoas, para a comunidade, começar uma vida nova com essas imagens ainda, tendo que passar por tudo, tendo que ver essas imagens todos os dias. Quando o morador vê que está sendo construído alguma coisa onde eles acham que é área de risco, eles vão até o PC e pedem. Eu não costumo dizer nem que é uma denúncia, porque é uma preocupação, não é verdade? Então eles pedem para que se podem ir lá, dar uma olhadinha para ver se realmente pode estar sendo construído. Aqui em Duas Pedras, os moradores têm uma participação muito grande com a Defesa Civil. Em 2010, né?
dia 28 de dezembro, eu fui soterrada. E eu coordenei meu próprio resgate devido à experiência que eu tenho com os estudos com a Defesa Civil de Petrópolis. E meu marido e meus vizinhos foi que me resgataram. Eu ensinei a eles que eles tinham que me resgatar com a mão, não poderia usar ferramenta cortante, né? Porque eu não sabia até que profundidade eu estava dentro da barreira. Meu maior medo era de vir mais de barreira e matar todo mundo, porque a gente tem que saber o horário de entrar no momento do desastre e também saber o horário de abandonar e sair do local. E, assim, nos primeiros meses, após o desastre, foi de organizar de novo, retomar a normalidade da rede de saúde. Mas a gente não tinha muita informação, né, como agir pós-desastre, né? Porque magicamente parece que assim, não, a sensação que se tem, que quando a ajuda externa vai embora, parece que tudo foi solucionado. E é aí que começam mesmo os desafios. E nós não tínhamos muitas informações. Foi muito importante para a gente fazer esse curso. Porque hoje nós temos a visão de endemias, que é a nossa função, e temos a visão de desastres naturais. Então nós podemos trabalhar em duas áreas diferentes, né? Então a gente está preparado, me vejo preparado para trabalhar com desastres, coisa que eu não me via antes desse curso. E foi muito interessante que nós pudemos partilhar com os outros municípios as experiências. E aí quando nós participamos como aluno, nós fomos observar que nós vivenciamos conceitos sem saber, né? Fomos resilientes, acabamos mitigando em algumas situações, mostramos aí que tínhamos conhecimento sem nem saber. Com os conteúdos abordados, com as aulas, isso tudo foi aumentando, foi como se fosse um desabrochar. O curso, pela sua característica de ser interdisciplinar, ele fez com que eu resgatasse também muitos conhecimentos e entendesse também alguns conhecimentos que eu tinha e não sabia que eu tinha. Eu fiquei sem poder voltar em casa mais de 15 dias. A gente não tinha como lavar roupa porque não tinha água. Eu fui mais forte do que eu pensava. Ali eu vi que eu tenho capacidade para ajudar de uma certa maneira, assim, que eu não achava que eu era capaz.